Oi, boa tarde, meus amigos do SEAC, Centro Espírita Alvorecer Cristão, São Paulo, capital, bairro de Pinheiros. Meu nome é Vivi Campos e eu estou aqui com vocês hoje para uma reflexão da máxima de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. As minhas fontes foram capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando ênfase para o item 6, Livro dos Espíritos de 37 a 42 e as palestras de Arthur Valadares e Haroldo Dutra. Um avisinho sobre a 36ª Escola de Aprendizes do Evangelho, que está aceitando suas inscrições. Ela acontece nas quartas-feiras às 20 horas e é muito interessante se vocês puderem fazer parte, porque ela começa a explicar o que é, na verdade, o Espiritismo e as obras de Kardec. Vamos fazer agora uma subida vibratória, um momentinho onde nós vamos pedir licença ao plano espiritual para que possamos começar a nossa preleção de hoje. Amado Mestre Jesus, nós pedimos as suas bênçãos para o nosso grupo do SEAC e também para toda a humanidade. Nós pedimos licença ao mentor dos trabalhos desta quarta-feira à tarde e ao nosso mentor espiritual, e pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem durante esses 20 minutos que estaremos juntos. Que assim seja, graças a Deus. Então, antes de começar aqui a falar sobre esse tema, eu gostaria de fazer um avisinho também, que nós estamos agora no YouTube, dando oportunidade para as pessoas de fora do SEAC, a quem nós iremos informando pessoalmente, possam acompanhar as preleções que acontecem de domingo a quarta-feira sobre o mesmo tema, mas cada preletor ele lê por uma ótica pessoal, então fica muito interessante as diferenças entre cada preletor, vale a pena assistir. Começando, estava Jesus, ele estava na última ceia, conversando com seus apóstolos e dando instruções como eles deveriam proceder quando ele se fosse, porque Jesus sabia que seu fim estava próximo. Nesse momento, um dos apóstolos levantou a mão e fez uma pergunta para Jesus, onde ele respondeu: há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa frase é uma das frases mais evocadas de todas que Jesus falou. É uma máxima que ficou muito atual, ela ficou muito discutida, né? Vamos dizer assim. E trazendo essa máxima para os tempos atuais, para os dias de hoje, a gente pode entender que quando a gente está numa janela, olhando o céu, né, numa noite estrelada, a gente pode pensar assim: nossa, as moradas do meu Pai são os trilhões de estrelas que existem, as galáxias, os planetas. Mas existe uma outra forma de interpretação, que é quando o mestre começa a falar todos os ensinamentos que ele tem. Aprofundando um pouquinho isso, o item 6, que é o que eu destaquei no começo, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 3, ele fala assim uma coisa muito legal, que a humanidade ela não é restringida ao planeta Terra. Ou seja, a gente chama a humanidade, quando a gente fala humanidade, a gente está falando em nossas rodas sociais, alguma coisa, a gente imagina que a humanidade somos todos os residentes aqui no nosso planeta. Mas o Evangelho não diz isso. Ele fala que a humanidade são todos os seres que têm razão, dotados de razão, que habitam
os mundos que a gente não conhece, inclusive esse universo paralelo que os nossos olhos não enxergam, onde circulam os nossos amigos espirituais que estão bem próximos a nós. Então, toda forma que tenha razão, todo ser que tem razão, ele é a humanidade. O que acontece é que a massa corporal dele pode ser diferente se ele for encontrado em algum outro planeta. Nós ainda, dentro do nosso primitivismo que está em evolução, nós não temos a capacidade, ou mudando a palavra de capacidade, nós não temos ainda autorização de Jesus para conhecer coisas que ainda não temos resposta. Eu acredito que para isso a gente precisa evoluir um pouquinho mais. Quando a gente pensa muitas moradas na casa do meu pai trazidas para o tempo de hoje, a gente entende que a morada do pai, ela pode ser o nosso coração. O Chico Xavier estava conversando com um amigo dele num determinado momento e ele falou para o amigo assim: olha para o céu, isso era de noite, tá? Olha para o céu e me fala se ele é finito ou infinito. Aí o amigo dele nem olhou para o céu e falou: ô Chico, é claro que é infinito. Aí o Chico disse assim para ele: então, se o universo é infinito, a nossa mente, que é o espelho da vida, e como a vida é infinita, o nosso universo de coração também é infinito, a nossa mente também é infinita. Então, sendo assim, nós devemos construir dentro de nós um céu, ou seja, cabendo todos os ensinamentos de todas as encarnações dentro do nosso coração. O que ele quis dizer com isso? Há muitas moradas na casa do meu pai. Essas muitas moradas podem ser o nosso pensamento e o nosso coração. Por que o Chico disse isso? Porque nós, aqui que estamos vivos hoje, né? Nós estamos vindo desde o mundo primitivo. Desde lá, quando a Terra, quando o planeta foi construído. Nós já passamos por todo aquele sofrimento que era comer pessoas, a gente foi evoluindo, aí veio a época da Inquisição, toda aquela confusão, e nós chegamos hoje. Como é que nós estamos hoje? Qual é a morada que nós estamos? Nós estamos numa morada que nos foi definida pelo nosso comportamento nas encarnações anteriores. Eu acho isso super legal, sabe? A gente está vindo, construindo, né, dentro do que a gente pode conduzir e chegamos até hoje. Então, nós estamos numa morada que foi nos dada pelos Espíritos, por Jesus, não é verdade? Aí o que acontece? Quando a gente está num grupo e a gente encontra um monte de pessoas com a mesma afinidade, no meu ver, tá? O que acontece quando a gente está num grupo que tem a mesma afinidade, quando a gente encontra uma pessoa e fala: nossa, parece que eu a conheço há muito tempo, que nós estamos na mesma morada do Pai. Não é verdade? Quando a gente tem todas as pessoas afins, nós estamos na mesma morada. Agora, quando a gente conversa com uma outra pessoa, nós estamos visitando a casa dessa pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente encontra uma pessoa, quando a gente conhece uma outra pessoa, ou mesmo amigos ou familiares, nós estamos entrando na morada dela. Não significa que ela esteja na nossa morada, a gente não sabe, não é verdade? Nós estamos entrando na casa dela, na morada dela.
O que acontece quando a gente vai visitar uma pessoa na casa dessa pessoa? A gente entra na casa dela e a gente respeita a casa dela. A gente não chega lá e vai mudando as coisas de lugar, não é verdade? A gente respeita a casa dela. Então, quando a gente está conversando com uma outra pessoa, nós temos que respeitar essa pessoa. É difícil fazer julgamentos. Às vezes a gente sabe que a gente não concorda, mas existe aquela evolução espiritual que não cabe a nós mudar. A gente não, mesmo que a gente queira, não é possível. Existe todo um processo espiritual que determina onde é a nossa morada. Então, só dando um retoque. Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu estou trazendo essas moradas para o tempo atual, onde a casa do meu pai é o nosso eu interior, pensamento e coração. Até aí, espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio, né? Nós estamos nessa morada que nos foi designada pelos nossos procedimentos. Isso significa que cada ser humano tem a sua morada, sendo que os nossos afins, as pessoas que a gente se dá super bem, podem estar numa mesma morada. Nós estamos aqui nessa reencarnação para sermos perseverantes, para sermos confiantes, para sermos fortes. Por quê? Porque nós estamos construindo com os nossos atos, com o nosso comportamento, a nossa próxima morada, que também pode ser colocada como o nosso próximo patamar espiritual. Quando a gente desencarnar, nós vamos ter dependendo do nosso comportamento, da nossa evolução, nós vamos ter subido um degrauzinho, que é o que a gente está aqui para fazer isso, até nós atingirmos o plano espiritual perfeito, aquele mundo de felicidade onde estão os espíritos de luz. Podemos dizer que é também a morada do Pai. Então, todas as etapas que a gente tem que seguir, que a gente quer seguir, porque senão a gente não estaria aqui agora, que é a nossa evolução, nosso comportamento, nosso aprimoramento, para conseguir moradas melhores, exige de nós um esforço muito grande. Todos nós sabemos que a gente está vivendo um tempo muito complicado aqui no planeta. São doenças, são desafios, são pessoas que não sabem o que querem, são confrontos. Mas aí a gente vai estudando e a gente lê um livro do Emmanuel, que eu não lembro o nome agora, que eu li várias pesquisas para poder estar aqui com vocês hoje, que Emmanuel disse, eu escrevi até: aprenda a compreender cada criatura na casa que ela habita. São palavras de Emmanuel. Cada criatura, a rigor, reside em espírito, em seus próprios pensamentos e em sua morada, que é determinada pelas suas escolhas e pelas suas atitudes. Existe um exemplo muito interessante também na obra de Emmanuel, que ele diz o seguinte: para nós sabermos que nós não estamos mais no mundo primitivo, que nós estamos passando em vários mundos até chegarmos no de agora, que é de prova e expiação, e estamos a caminho da regeneração, espero que venha nos próximos 100 anos, 200 anos, porque antes é difícil o planeta Terra virar regeneração, não é verdade? Então nós estaremos também encarnados novamente, melhores do que somos hoje, para ajudar nessa transição para a regeneração. Aí o que o Emmanuel fala, né, seguindo essa linha de pensamento? Que a maneira da gente saber que a gente não está mais nesse processo lá atrás ainda de primitivismo, ele fala assim: é só observar as supremas inteligências que têm reencarnado no planeta Terra.
ou seja, a ciência, a área da saúde, a área de planejamento, a área de comunicação, enfim, em todas as áreas estão aparecendo pessoas brilhantes, mesmo na área da internet. Na área espacial, nós temos uma nave que está girando em torno do Sol, não é verdade? Trazendo conhecimentos. Nós temos um robô em Marte que traz conhecimentos. Nós temos um submarino agora pesquisando o fundo do universo, que é para nos trazer mais conhecimento. E tudo isso, todas essas informações, vão melhorando a estrutura do planeta. E se a gente colocar na balança, né, o lado ruim e o lado bom, a gente fala, poxa, o lado ruim está mais em evidência. Não, o lado ruim da mídia. O lado ruim vem de notícia. Mas se a gente parar para olhar tudo que está acontecendo no planeta do lado bom, a gente vai ficar maravilhado. E é isso que a gente tem que saber. A gente tem que olhar o lado bom que está acontecendo no planeta, sabe? Que é o lado que nos dá a certeza que, em termos de auxílio dos planos superiores, nós estamos amparados. Sabe, uma outra condição moral que a gente tem que ter é ir sempre em direção ao bem, sabe? E fazer com que o nosso entorno aprenda com a gente. Como a gente pode fazer isso? Não é chegando, sabe? Eu acho muito maçante a gente chegar perto de alguém e começar a falar, não, sabe, porque Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. A gente passa a ser uma pessoa chata, porque às vezes a pessoa que está conosco, ela não quer escutar isso. Ela quer conversar. E a tendência, eu acho que a tendência de quem estuda muito, a tendência nossa, que está aqui como preletor do SEAC, como participante dos trabalhos que acontecem sempre à noite, o trabalho de desobsessão, o trabalho da saúde, o aprimoramento mediúnico, a gente está muito envolvida nas falas de Jesus. Então a gente tem que segurar um pouquinho isso e, em vez de a gente chegar aí e dar um sermão na pessoa, no bom sentido, a gente tem que mostrar tudo isso como exemplos. A gente tem que lembrar que Jesus Cristo não deixou nada escrito. Ele só deu exemplos. Jesus veio para o planeta Terra para ensinar o amor, porque coitado do Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos e desceu do monte e começou a aplicar, mas o povo lá era muito primitivo, ou seja, a gente devia estar lá, né? Naquele primitivismo, e brigando e guerreando. E então, como é que o Moisés fez? Botou um Deus punitivo, que era a maneira de segurar as pessoas. Aí passaram-se os anos, e veio Jesus mostrando, com a sua bondade infinita, que Deus não é punitivo, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. O livre-arbítrio. Isso é uma coisa que emociona, porque nós não temos que, como é que eu falo, obedecer ninguém. A gente tem que ter o nosso entendimento interior, que vai nos designar para o caminho que a gente quiser seguir. Sabe? E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e geralmente a gente quebra a cara, né? Mas aí a gente tem que levantar e começar tudo de novo. Eu acho que é isso que a gente faz durante uma encarnação. A gente erra, começa, e a gente chega no fim da encarnação, sabe, brilhante, com um monte de experiências e com a certeza que o caminho que Jesus nos ensinou, as palavras que Jesus coloca no Sermão da Montanha, mesmo o que ele quer dizer há muitas moradas na casa do meu Pai, é para a gente aproveitar para escolher a nossa próxima morada. E é isso que eu quero dizer
para vocês hoje, deixar essa reflexão aqui, que tudo o que a gente faz de bom para o próximo, tudo isso se volta para nós. Então vamos aproveitar esses ensinamentos de Jesus e continuar a nossa vidinha com garra, com coragem, com discernimento e principalmente compreensão. Compreensão das coisas que estão acontecendo e com muita fé e discernimento. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer as pessoas novas. Eu estou com meu coração cheio de amor crístico por vocês, com vontade de abraçar a cada um e dizer, a gente vai conseguir, a gente está conseguindo, tá bom? E eu convido a vocês para ficarem mais 5 minutinhos em oração, porque agora a nossa equipe de médiuns vai trabalhar nos passes que já estão sendo coordenados pela parte espiritual para cada um dos assistidos e para cada um de nós, tá bom? Então, meus amigos queridos, até um mês que vem, e que Jesus, com toda a sua glória e bondade, abençoe todos vocês e os seus familiares. Um beijo no coração de todos. Fiquem bem.